Olá, turma, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Psicologia, Curso, Ciência e Profissão. Estou aqui para colaborar com o aprendizado de vocês nessa disciplina e nas aulas anteriores eu abordei a questão de algumas áreas de atuação da psicologia. Na aula de hoje eu vou abordar sobre a psicologia jurídica e a psicologia do esporte. Antes de falar sobre essas áreas da psicologia, eu queria pontuar uma questão para vocês. Quando vocês saem da formação de psicologia, vocês estão aptos a atuar em várias áreas da psicologia. Psicologia hospitalar, psicologia jurídica, psicologia clínica, porém, é de suma importância que vocês busquem uma especialização na área em que vocês se identificam e que vocês busquem futuramente atuar. Isso por quê? Porque a formação de vocês ela vai dar uma base teórica, tá certo? Mas é a partir da prática que vocês vão subsidiar, vamos dizer, a atuação de vocês. Então, por isso que é tão importante vocês conhecerem as áreas, se identificar com as áreas de atuação e a partir daí aprofundar o conhecimento de vocês na área que vocês têm interesse, né? Buscando uma especialização, buscando realmente estar a par dessa área de atuação. Quando eu falo sobre a psicologia jurídica, ela é uma área bastante complexa, uma vez que ela faz interface com o direito. E você precisa, enquanto psicólogo jurídico ou futuro psicólogo, ser um conhecedor das leis. E para isso você precisa aprofundar realmente nessa área de atuação, uma vez que a psicologia, ela não, dentro da formação de vocês, ela não se atém a essa questão. Ela vai passar para vocês, como eu disse, um embasamento teórico de como a psicologia ela atua, mas ela não vai dar esse subsídio de leis, né? Isso é feito dentro de uma especialização, de uma formação mais voltada para a área, tá certo? E também a questão da própria prática, né? É uma área que ainda, para nossa região, ela é difícil de ser encontrada, então, às vezes o estágio é um pouco difícil, enfim, né? Tem toda uma série de questões. Então, quem visa se identificar com essa área e for realmente querer se aprofundar, é necessário essa especialização e buscar realmente se aprofundar na área. Então, vamos conhecer aqui, turma, o que eu chamo de psicologia jurídica. A psicologia jurídica, gente, ela é uma área da psicologia que visa atuar no âmbito do direito, né? Mais precisamente no âmbito da justiça. Quando eu falo sobre a questão da psicologia jurídica, ela colabora para a execução de políticas voltadas para o cidadão, voltada para os direitos humanos e também para a prevenção de violência. O trabalho do psicólogo jurídico, gente, ele não é um trabalho apenas voltado para a questão vamos dizer, de uma escuta de uma pessoa vítima de violência, não. Ele está também voltado para a prevenção de violência, principalmente de adolescentes que estão aí dentro de uma formação da personalidade. Resumindo isso, quando eu falo sobre a psicologia jurídica, entenda, é uma área da psicologia que faz interface com o direito e que visa atuar dentro do âmbito da justiça, certo? Então, ela faz essa interface com o direito porque você precisa conhecer as leis para atuar dentro dessa área e você trabalha em prol da justiça, né? Compreendendo, certo, o cidadão que está ali, né, esse cidadão que de alguma forma apresenta aí algumas dificuldades, algum transtorno, seja alguns transtornos de conduta, alguns transtornos mentais de uma forma geral, né? E aí, gente, é preciso que a gente entenda realmente quais as atribuições do psicólogo jurídico, porque em muitas situações o psicólogo
ele fica para subsidiar uma decisão de um juiz para um determinado crime, enfim, para uma determinada situação. E o psicólogo jurídico, ele precisa realmente entender qual é a sua atuação, ele precisa entender qual é o seu, vamos dizer, a sua atribuição dentro da justiça, para que isso não venha a colaborar não somente para subsidiar uma decisão judicial, mas também perceber que quem está ali é um sujeito, embora tenha uma infração com a lei, mas é um sujeito que está também em sofrimento, é um sujeito que, embora precise desse olhar que a psicologia tem. O direito vai ter um olhar mais voltado para a questão da lei. A psicologia, principalmente a psicologia jurídica, ela precisa ter o olhar para o sujeito que está ali, mesmo que seja um sujeito que tenha cometido um crime, mesmo que seja um sujeito que esteja em sofrimento, mesmo que seja um sujeito que apresente um transtorno de conduta, mas ele estará ali enquanto sujeito, tá certo? E aí é por isso que a psicologia jurídica ela é tão importante dentro do âmbito da justiça. E nós vamos conhecer agora como é as atribuições de um psicólogo jurídico, tá certo? Para que quando a gente for conhecer, vamos dizer assim, essa área, vocês terem uma noção o que é que faz um psicólogo jurídico, tá certo? Vamos aqui, uma das primeiras atribuições do psicólogo, avalia as condições intelectuais e emocionais de crianças, adolescentes e adultos em conexão processos jurídicos, seja por deficiência mental, insanidade, testamentos contestados, aceitação em lares adotivos, posse e guarda de criança ou determinação da responsabilidade legal por atos criminosos. Olha a responsabilidade de um psicólogo jurídico. O que é que ele pode fazer dentro dessa área de atuação? Ele vai avaliar as condições emocionais, seja de uma criança, seja de um adolescente, para subsidiar algum processo jurídico. Então, o que é que acontece? Dentro dessa atuação, o psicólogo ele precisa avaliar se um adolescente ele possui algum transtorno mental, se ele possui capacidade para realizar determinadas atividades ou se, vamos dizer, o adolescente esteja em sofrimento muito grande, né? Então, assim, é preciso que o psicólogo esteja atento a essas questões, né? O sujeito, ele possui algum transtorno ou não? Possui alguma... ele está apto para executar determinada ação, ele está em sua chamada sã consciência, ou ele está com alguma, vamos dizer, algum surto que possibilitou, por exemplo, aquele crime. Então, gente, isso é extremamente delicado quando você fala sobre a atuação do psicólogo jurídico. Por quê? Porque você está ali para avaliar as condições intelectuais, ou seja, o sujeito possui alguma deficiência mental, ou é um sujeito que possui a sua capacidade mental preservada. O juiz vai estar ali de alguma forma para acatar essa decisão do psicólogo. Por quê? Porque é o psicólogo que possui a capacidade de avaliar se um sujeito possui a sua sanidade mental conservada ou não. Então, essa é uma das atribuições do psicólogo dentro da psicologia jurídica. Eventualmente, participa de audiência para esclarecer aspectos técnicos em psicologia que possam necessitar de maiores informações a leigos ou leitores do trabalho pericial, psicológico, juízes, curadores e advogados. Então, assim, vamos imaginar que dentro de uma audiência, o psicólogo jurídico, ele é convocado, né? E ele é convocado para esclarecer alguns termos, tá certo, da psicologia, né? Então, vamos dizer que o sujeito, ele possui um transtorno do neurodesenvolvimento, né? O juiz ou
ou advogado, eles podem não entender o que nós chamamos de transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, se um sujeito possui uma dificuldade na fala, ele possui, por exemplo, um transtorno relacionado ao neurodesenvolvimento. O advogado ou o juiz, ele não tem esse entendimento, mas o psicólogo, dentro das suas atribuições, precisa ter esse conhecimento e precisa repassar isso para quem necessário for. E geralmente é quem atua dentro do âmbito da justiça, que é o juiz, os advogados, os promotores de justiça que estão ali, certo? Realiza atendimento a crianças envolvidas em situações que chegam às instituições de direito, visando a preservação de sua saúde mental, como presta atendimento e orientação a detentos e seus familiares. Isso acontece, gente, geralmente dentro dos CRAs e dos CREAS, mais precisamente dentro dos CREAS. Os psicólogos vão realizar os atendimentos desses adolescentes ou dessas crianças que geralmente sofreram negligência. O que acontece? O psicólogo, nesse quesito, ele tem como encaminhar um relatório que se chama um relatório psicossocial das condições desse adolescente ou dessa criança. Ele pode, por exemplo, fazer uma visita domiciliar, averiguar, né, isso a pedido judicial, né? Vamos aqui voltar para um exemplo para ficar mais claro para vocês. O psicólogo, dentro do seu campo de atuação, por exemplo, dentro de um CREAS, né, ele pode, né, atuar dentro da psicologia jurídica se ele possuir os requisitos básicos, que é o conhecimento das leis e o conhecimento da psicologia jurídica. Ok, chega um caso para ele de uma negligência, uma criança de 10 anos de idade, morador da rua tal, está sofrendo, vamos dizer, agressões físicas pelo pai, pela mãe, e também existe a possibilidade de um possível abuso de um vizinho. Chega essa denúncia lá na delegacia, que é encaminhado para o Poder Judicial. Ok. Chega para o psicólogo, né, um pedido do juiz para um relatório psicossocial. O que é que o psicólogo vai fazer? O psicólogo, dentro das suas atribuições, precisa conhecer essa família, precisa saber quem é essa criança, precisa realizar uma entrevista com os pais, precisa realizar um atendimento com a criança para verificar como é que essa criança se encontra e se realmente esses fatos que chegaram à delegacia ou poder judiciário são verídicos ou não. Então, olha o tamanho da responsabilidade. Eles estão denunciando um abuso. O psicólogo vai atender essa criança e vai verificar indícios de abuso. Claro que isso é feito através de uma série de instrumentos que o psicólogo pode utilizar dentro do atendimento com essa criança para verificar se realmente ela passou por um sofrimento sexual, né, pela sua idade, se ela foi realmente negligenciada pelos pais, né, se teve esse abuso, se ela foi molestada, se ela foi abusada sexualmente. Então, tudo isso precisa ser investigado para subsidiar uma decisão de um juiz. E aí o juiz pode decidir que essa criança precisa ir para um lar, né, para uma adoção realmente, ou para uma casa de apoio em que ela se afasta dessa família. Enfim, isso vai depender muito desse relatório que o psicólogo irá fazer. O psicólogo precisa encontrar também algumas saídas para essa criança. Essa criança precisa sair desse ambiente familiar ou precisa estruturar esse ambiente familiar para que essa criança consiga viver, né? O que é feito? O psicólogo pode orientar essa mãe, pode orientar esse pai, antes mesmo do juiz tomar uma decisão e ficar acompanhando para ver se há alguma mudança ou se não houver, se essa criança não é melhor ser encaminhada para um abrigo, né, de menores. E ainda assim lá atender essa criança para verificar
como é que está a saúde emocional, se a saúde emocional dessa criança foi preservada, uma vez que ela passou por várias situações aí de negligência, seja a negligência paterna, materna, um possível abuso. Então, tudo isso tem que ser verificado. E quem faz isso é um psicólogo jurídico, ou seja, o psicólogo jurídico, ele tem uma extrema importância dentro da justiça, porque realmente é com base nessas informações que é colhidas pelo psicólogo é que o juiz vai poder tomar uma decisão. Então, o psicólogo juiz do psicólogo jurídico, ele vai subsidiar em muitas situações o que nós chamamos de decisão, né? Então, num caso desse, a criança permanece ou não dentro do âmbito familiar, dependendo do relatório que for emitido pelo psicólogo, é que o juiz vai tomar essa decisão. Vai verificar, olha, essa criança não tem condição de permanecer nessa família e vai ser locada para um abrigo, né? Então, essa é uma das funções de grande responsabilidade do psicólogo jurídico. Assessora a autoridades judiciais no encaminhamento a terapias psicológicas quando necessário. Houve, ainda pegando o exemplo dessa criança de 10 anos, houve a audiência, o juiz, suponhamos que o juiz toma a decisão de retirar a criança do ambiente familiar. A criança vai para um abrigo. O que é indicado que o psicólogo faça? Um encaminhamento para que essa criança seja acompanhada, né, através de psicoterapia, uma vez que ela vai, como ela já tem 10 anos de idade, ela conviveu até os 10 anos com os pais e ela foi retirada desse ambiente. Quais serão as sequelas que possivelmente essa criança poderá sofrer? Em razão disso, a gente pode ter uma prevenção desse sofrimento psíquico, encaminhando a criança para a psicoterapia, ou que nós chamamos de psicoterapia lúdica, né? Que é aquela em que a gente utiliza a ludicidade para atender a criança e entender também o seu sofrimento. Tá certo? Essa ludicidade está atrelada à questão do brincar, uma vez que a criança ela às vezes tem uma dificuldade na fala, como adulto, e a gente utiliza o brincar para que essa criança externalize o seu sofrimento e muitas vezes externalize através desse brincar acontecimentos, né, que ela vivenciou, como por exemplo até o suposto abuso que essa criança de 10 anos tenha sofrido. Então, temos ali alguns bonequinhos que podem fazer essa demonstração de como aconteceu, né? Para ela fica mais fácil externalizar dessa maneira do que ela falando sobre isso, né? Então, gente, a gente tem dentro da psicologia, né, principalmente da psicologia jurídica, vários campos de atuação aí que vocês estão conhecendo. Desculpa. E também temos aí ainda hoje uma confusão que é feita entre a questão da psicologia jurídica e a psicologia forense, certo? São dois termos utilizados, né, dentro do âmbito da psicologia. Quando nós falamos sobre a psicologia forense, eu acho que vocês já devem ter ouvido essa psicologia. É uma psicologia também que atua no âmbito da justiça, mas ela está mais restrita para a produção de parecer, ou seja, de analisar um perfil criminoso e subsidiar, por exemplo, uma decisão judicial. Enquanto que a psicologia jurídica, ela está num âmbito mais amplo, ela não apenas emite documentos sobre o estado de sanidade mental ou não de uma pessoa, mas ela pode também estar atuando dentro da vara da família, dentro da vara da criança e do adolescente, né? Ela pode estar realizando esses atendimentos nessas instituições de abrigo, enfim, que é tido quando a criança ou adolescente sofre vamos dizer, um suposto abuso ou negligência, retirada desse ambiente e vai para outro. Então, o psicólogo jurídico, ele pode atuar nesses vários âmbitos, né? E também para subsidiar uma
decisão judicial. Então, dentro da psicologia, né, a psicologia jurídica, ela também trabalha com um processo de avaliação psicodiagnóstica, que é quando o profissional de psicologia, ele vai avaliar, por exemplo, se uma pessoa que comete um determinado crime, ele possui algum transtorno ou não. Isso é feito através de uma avaliação psicodiagnóstica, né? E muitas vezes, quando acontece de um sujeito apresentar algum desvio da personalidade ou possuir algum transtorno, a pena dele, de certa forma, o juiz, vamos dizer assim, tem como liberar ele de uma lei. Quando eu falo essa liberação dessa lei, gente, é fazer com que ele não cumpra uma pena, uma vez que um transtorno mental, ele faz com que o sujeito, ele, vamos dizer assim, fique impune. Um sujeito que comete um crime e possui um transtorno mental, ele, de alguma maneira, fica impune dessa lei que vai, por exemplo, julgar uma pessoa que possui a sua sanidade mental conservada. E vocês sabem também que muitas pessoas que fazem uso de psicoativos, eles podem também estar cometendo crimes, mas nesses casos é preciso verificar se também não há um transtorno mental, se o sujeito não está em surto, se o sujeito não está em sofrimento, né? Claro que nada vai justificar um crime, principalmente a morte de alguém, mas em determinadas situações, principalmente quem possui um transtorno mental grave, em determinadas situações, ele pode sim vir a cometer um crime, por quê? Porque ele possui uma alteração cognitiva extremamente relevante que faz com que ele venha a cometer isso, né? Então, assim, o juiz precisa avaliar todas essas informações, se o sujeito possui ou não essa sanidade mental, se o sujeito está em sua, vamos dizer assim, com as suas funções cognitivas preservadas ou não, tudo isso é avaliado, tá certo? E aí a gente finaliza aqui, gente, ao que nós chamamos de psicologia jurídica. Vamos conhecer agora a psicologia do esporte. Né? É uma área recente ainda da psicologia, mas uma área que tem uma grande contribuição para o esporte, né? Vocês percebem, gente, o quanto que a psicologia nos últimos anos no Brasil, ela tem crescido, né? Principalmente em várias áreas que antes a gente nem ouvia falar e que hoje já existe, né? Então, por exemplo, a psicologia do esporte é uma área relativamente nova dentro da psicologia, mas que tem uma grande contribuição, né? Então, assim, vamos entender que a psicologia do esporte é uma área da psicologia que estuda os fatores psicológicos que influenciam, vamos dizer assim, o desempenho físico de um atleta, né? Então, quando nós falamos sobre a psicologia do esporte, eu estou dizendo o quê? Que é uma área de atuação da psicologia que estuda os fatores psicológicos que vão influenciar o desempenho de um atleta e verifica também como essas atividades afetam o desenvolvimento emocional desse atleta. Vamos aqui compreender quais seriam essas atribuições do psicólogo do esporte. Mais a definição realmente é avaliar os fatores psicológicos que podem influenciar a atuação ou desempenho dele dentro do seu exercício, dentro da sua, vamos dizer assim, dentro da sua atuação no esporte, certo? E aqui nós temos algumas atribuições, peço perdão aqui pelo o erro, né, que eu botei psicologia jurídica, mas é psicologia do esporte. Realiza atendimento individual ou em grupo de esportivos visando a preparação psicológica no desempenho da atividade física em geral. Vamos aqui compreender, quando nós falamos realiza o atendimento físico ou grupal, isso acontece por quê? Porque em muitas situações, o que é que acontece? O atleta, por exemplo, ele tem um desafio a ser realizado, né? Principalmente nas Olimpíadas, um exemplo, né? Antes da atuação, do desempenho dele,
ele precisa passar por um atendimento individual. Esse atendimento individual, ele visa, por exemplo, minimizar os níveis de ansiedade, trabalhando principalmente os fatores emocionais que vão possivelmente estar atribuindo, que vai atribuir o seu desempenho nessa luta, por exemplo. Então, se o nível de ansiedade desse atleta estiver muito grande, isso com certeza vai refletir no seu desempenho. Por isso que é tão importante o psicólogo dentro do esporte. Por quê? Porque ele tem como verificar se esse atleta ele precisa realmente de orientação e precisa verificar que o nosso corpo depende da nossa mente. Se a nossa mente não estiver com condições emocionais para realizar uma determinada atividade, com certeza o nosso desempenho nessa atividade não vai ser bom. O atleta, por exemplo, que passou por uma situação um dia anterior de uma discussão com a família, será que isso não pode influenciar o desempenho dele dentro de uma disputa? E isso é extremamente importante, porque o psicólogo do esporte ele vai estar atento a essas questões, né? Acompanha, assessora e observa o comportamento dos esportistas, visando o estudo das variáveis psicológicas que interferem no desempenho de suas atividades específicas. Então, vamos imaginar que o psicólogo também ele está ali para observar o comportamento. O que está acontecendo? Esse comportamento desse jogador, desse atleta, desse esportista, ele é mais voltado para um nível individual ou para um nível grupal. O que acontece que esse jogador, por exemplo, ele só consegue ter, vamos dizer, um bom desempenho quando ele faz as suas jogadas individuais. Por quê, né? O que acontece que ele o Messi, por exemplo, né, um exemplo disso, ele tem uma ótima atuação de um nível individual, porque existem algumas questões emocionais envolvidas por trás desse comportamento dele, e o psicólogo precisa investigar quais seriam essas questões atribuídas por trás de um comportamento mais individual. Então, é essencial que, por exemplo, o psicólogo também tenha esse olhar para uma determinada função vamos dizer assim, executar, não é nem função, porque um jogador que ele joga mais individual, qual é o melhor lugar para ele dentro de um campo, né? Qual é a função que ele melhor desempenha, se é de um atacante, se enfim, né? Então, o psicólogo também possui essa habilidade, né, de verificar isso. Realiza atendimento individual em grupo com esportiva, visando a preparação psicológica no desempenho da atividade em geral, né? É muito importante esse atendimento justamente para que ele tenha um bom desempenho dentro da sua atividade, né? Dentro do seu desempenho. E elabora e emite pareceres sobre aspectos psicológicos envolvidos na situação esportiva quando solicitado. Então, como dentro do esporte existe, por exemplo, um médico que vai cuidar da parte física dos jogadores, enfim, dos esportistas de um modo geral, o que ele verifica? Que tem um esportista que está apresentando uma dificuldade, né? E ele percebe isso. É um esportivo que tá mais... Ele era bastante expressivo, tá mais silencioso, conversa pouco, então ele pede um parecer desse esportista. Será que ele está passando por um sofrimento psíquico que pode estar levando a um quadro depressivo, né? Então, o psicólogo é que vai avaliar isso. Houve algumas mudanças, né, desse jogador, desse esportista, o que está fazendo com que ele venha vivenciar momentos de tristeza dentro do ambiente dele de trabalho. E aí o psicólogo vai emitir um parecer que vai possibilitar, né, subsidiar essa questão do médico. Esse esportista tem condições de realmente competir ou a competição que ele possa vir executar pode se comprometer diante desse quadro psíquico que ele apresenta, né?
Então, gente, aqui só são algumas questões sobre o psicólogo do esporte. Espero ter contribuído com o aprendizado de vocês. São duas hoje que nós estamos estudando. E aí a gente vai ter um momento no Meet para retirar as dúvidas e também para falar sobre essas áreas de atuação que ontem não foi possível, mas que hoje, de alguma forma, a gente pode tirar as dúvidas, tá certo? Então, fique com o meu carinho e até a próxima aula, tá, gente? Boa noite.